Olá, gente! Vamos a mais um Conversando com você. E aí, você tem gostado dos conteúdos? Olha, é um momento de crescimento e para toda a família. Eu já agradeço os likes, os comentários, os compartilhamentos e até as sugestões de pautas. Afinal de contas, a gente conversa com você e traz o assunto para juntos aprendermos. Por falar em aprender, hoje a gente fala sobre o ser humano e a força vital que gere toda essa vida. Eu te convido agora a estar junto com a professora Conceição Vieira e entender mais sobre alguns aspectos dessa ligação do ser humano e essa força vital. Olá, estamos de volta. Mais um encontro entre nós no Conversando com você. Não esqueça, se inscreva em nosso canal do YouTube, Conceição Vieira. Se inscreva acesse o nosso Instagram, então, Conceição Vieira Oficial. E se ligue na Paripê TV, sábado às 10h30, terça-feira às 20 horas. Sempre estaremos lá, lhe aguardando, interagindo, conversando com você. Então, a nossa reflexão de hoje nos remete à manifestação da energia vital no ser humano. Então, o ser humano e a energia vital. E a manifestação da energia vital, energia de vida, que lhe dá ânimo, que lhe deixa numa relação de movimento, de existência, de presença, de vida. Então, algumas pessoas demonstram ela com maior, outros com menor intensidade. Há aquelas pessoas que nós olhamos e parece que está o tempo inteiro muito antenado, muito presente no aqui e agora. Existem outros que nós olhamos e parece que está num passado distante, né? Muito aquém, revivendo memórias, né? Está no passado. Existem outras que nós olhamos e nos passa a ideia de alguém que sonha, constantemente pensando no vir a ser. E é ruim estar no presente, estar no passado e estar no futuro? Não. É maravilhoso. Nós precisamos, de qualquer forma, lembrar das memórias, né? Às vezes até elas são, não lembramos, mas sentimos, elas são inconscientes, as memórias. É importante sonharmos, porque nos impulsiona a buscar, a aspirar, a irmos além das nossas possibilidades e limites também de hoje. Mas o importante mesmo para que tudo isso aconteça é o aqui e agora. Então, é a sua existência atual, é o presente. O nome já diz, é um presente. Então, esse presente precisa ser vivido intensamente. Então, nós não podemos viver presos ao passado, embora lembremos, é importante para alimentar nossa alma, para alegrar, para trocar ideias. É importante aspirarmos o que pensamos para o futuro, mas é muito mais importante, pode até não ser tão prazeroso, mas é viver o aqui e agora. É preciso entrarmos verdadeiramente com o nosso corpo físico, com a nossa emoção, com o nosso pensar no nosso presente, na nossa existência, no nosso agir, no nosso encarnar esse momento atual, o qual nós estamos a viver. Então, existem centrais energéticas, também física, ligada a nervos, como se fosse uma caixa elétrica, fibras nervosas ligadas a um ou outro nervo do nosso corpo, e eles representam como se fossem baterias. Há um complexo de fiações nervosas, há um complexo de fibras que ali concentram energia numa densidade, numa intensidade maior do que outros pontos do nosso corpo. Então, na terminologia física, você chama de plexos no nosso corpo físico. Mas na medicina tradicional chinesa, na filosofia hindu, na filosofia, enfim, tradicional dos povos antigos, principalmente do Oriente, há um acúmulo de conhecimento ligado a essa concepção, então, da nossa vitalidade, do nosso ânimo,
da nossa existência, da nossa presença como alma viva, que vai nos retratando e nos mostrando que esses centros energéticos estão em nosso corpo físico e estão no nosso corpo das emoções também. As nossas emoções constituem também um corpo. Aquilo que mais nós sentimos prepara no nosso entorno algo energeticamente inspirado nesses sentimentos. Mais nobres, menos nobres, mais intensos, menos intensos, de dor, de alegria, de bem-estar, de intolerância, de paciência, de serviço. Vai formatando toda essa gama de emoções que nós experimentamos, vai formatando em nós, vamos dizer assim, um corpo emocional. E também os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos também constituem uma matéria menos densa, então uma energia. Porque se eu disser matéria energética, a gente está misturando as coisas. Então uma energia que também ela mais densa se transforma em matéria do nosso pensar. Então o nosso pensar existe concretamente. Nós somos resultado do que pensamos. Os nossos pensamentos conduzem, servem de guias para a nossa relação no mundo. O que nós precisamos é ter o controle sobre eles. O que nós precisamos é discernir o que é que nós vamos seguir ou não dentro desses pensamentos. Então, nós temos esses plexos no físico, mas nós temos também eles, como se fossem baterias, nesse corpo das emoções. E lá no Oriente, lá na ciência chinesa, né, na medicina tradicional chinesa, lá na filosofia hindu, lá na yoga, nós encontramos a palavra chakra. Então, centros energéticos nessas dimensões emocionais. Então, e a gente desencadeou aqui uma conversa sobre o 7 na nossa vida. Então, e esses chakras principais, esses centros energéticos, esses plexos também, são 7. Então, onde eles se posicionam? Que função eles têm? Como eles nos ajudam a estarmos em harmonia na nossa existência? Como eles nos impulsionam a caminhar? Sobre esses fatos que nós gostaríamos de refletir com você no nosso dia de hoje. Então, voltamos já para continuar o nosso bate-papo. Então, se nós imaginarmos, pensemos assim, nossa coluna. 7 pontos em nossa coluna. E esses pontos energéticos na nossa coluna, eles refletem para frente, em nossa frente. Então vão refletir em alguns órgãos da frente do nosso corpo. Esses 7 pontos, nós estamos chamando de regiões energéticas, que se for no físico falando, seriam os plexos, mas se forem alguns deles coincidem com os chakras, se for energeticamente, emocionalmente falando, levando em conta o corpo ou a dimensão emocional nossa, com base na yoga, com base na medicina chinesa, enfim, nos povos tradicionais que estudam essa dimensão física e emocional dos seres humanos e mental na existência, e nós precisamos dar uma atenção a isso. A nossa educação precisa dar atenção a isso. O nosso jeito de lidar, a nossa educação, que eu digo no mais amplo sentido, não estou falando da escola, estou falando de tudo, os nossos conceitos para educar as crianças e adolescentes e nos educarmos. Então, nós temos 7 centrais. Uma central inicial, que nós poderíamos chamar de básica, ela está abaixo dos nossos órgãos genitais. Então, no início do nosso corpo, no centro, entre as pernas. Então, abaixo da genitália, nós temos o primeiro centro de energia condensada, mais intensa em nosso corpo. Então, ela nos encarna, ela nos dá ligação mais direta com a Terra, como se fosse um fio terra. É o fio terra. Então, nós precisamos estar
bem centrados. Reparem que os povos tradicionais têm um jeito nos seus rituais, nas suas festas, nas suas danças, da dança ser muito marcada, muito voltada para esse aterrar, colocar o pé com muita firmeza no chão. Então, trabalhar os seus membros inferiores, trabalhar essa região mais baixa do nosso corpo, do nosso tronco, com base nas nossas pernas no chão. Então você alimenta e você troca com esse planeta, com essa energia da própria Terra, a sua energia. Então ela se renova ao você densamente tocar, bater, pisar. E isso é tradicional. Isso nós vamos encontrar nos povos tradicionais no Brasil, os nossos índios. Isso nós vamos encontrar nos mais variados povos da Terra inteira. Nós vamos encontrar na África, nós vamos encontrar, enfim. E é sabedoria e descobertas naturais das existências evolutivas de cada povo em uma sua região. Nós temos um segundo ponto. Esse segundo ponto, também lá na coluna, subindo, então reflete na nossa frente a nossa região abaixo do umbigo. Então, é uma região assim, se um é de força, de determinação, de ligação, de aterramento, a outra é de emoção. Então, emoções passam por aí. E tem a ver com nossos órgãos reprodutivos, né? Tanto no homem como na mulher. Então, tem a ver com essa capacidade laboratorial que tem no nosso corpo, que é aquilo que de mais sagrado, mais intrínseco tem de nós para essa capacidade de reproduzir. E aí há uma central de energia que passa por emoção e que vai formatar novos corpos na gestação e que vai, então, é um segundo ponto energético. Então, os órgãos dessa região são importantíssimos para a nossa existência e eles lidam diretamente com o nosso emocional também, com o nosso emocional. Então, se nós dermos mais um passo em seguida nesse caminhar, seguindo a verticalidade da nossa coluna, nós vamos chegar à região do terceiro ponto na coluna, que corresponde à região central do nosso corpo. Na frente seria a região do estômago, a região dos órgãos da digestão. Então, o nosso centro, vamos dizer assim, do tronco mesmo. Então, acontece. Aí passam o nosso pensar muitas vezes, mas um pensar também que passa pelo sentido dos incômodos, das raivas, das irritações. Então nós vamos dizer, parece que uma coisa está mexendo em minha barriga. Esse mexendo é nessa região do segundo centro, do segundo chakra, vamos dizer assim, região abaixo do umbigo. Quando nós dizemos, é uma raiva tão grande que eu tive que parecia que me deram um soco na boca do estômago. Ainda tinha essa expressão no Nordeste, um soco na boca do estômago. Então uma sensação de dor na barriga, na altura do estômago. Quando nós pegamos ou sentimos uma carga muito forte vibracional, e essa carga pode ser emitida por nós mesmos, no momento de raiva, no momento de irritação, e vem o incômodo. E há pessoas que chegam a ter desarranjos intestinais. Estou falando assim com bem tranquilidade e possibilitando as relações com a nossa vivência. E os nossos desarranjos intestinais? Não sei porquê. Fiquei com uma dor, de repente, uma dor de barriga, uma coisa tal que eu não esperava, não fiz nada, não comi nada. Comeu, engoliu energeticamente alimentos incômodos, não saudáveis, da raiva, da ira, da impaciência. Então, isso reflete no nosso corpo físico, nessa terceira região do centro do nosso corpo. Se nós subirmos um pouquinho mais, lá num quarto ponto na coluna, nós vamos chegar ao centro aqui no alto, na região, vamos dizer assim, do timo, e se a gente puxar um pouquinho para a esquerda, ao lado do nosso coração físico. Então, uma região chamada cardíaca, o nosso chakra cardíaco. Esse nos dá energia de viver. Esse nos dá
determinação, oxigênio para viver. Nos remete a inspirarmos o ar e a expirarmos, a trabalhar essa presença vital, energética em nosso corpo de uma forma mais superior. Então nós temos 3 pontos abaixo, a região do estômago, a região do umbigo, abaixo do umbigo e a região abaixo da nossa genitália. É como se fossem 3 centrais inferiores, não é de superioridade e de inferioridade, inferiores e superiores pela localização. Estamos tratando de um primeiro nessa parte superior, que é o coração. A região do coração, a região central, a região cardíaca. Então, ela se alegra, ela se entristece, ela nos inspira a estarmos de bem com a vida. Quando estamos felizes, ela se torna cada vez mais radiante. Tem ligação muito forte com o nosso timo, né, que está também no nosso centro do peito. Então, mas a gente continua porque ainda faltam uns 3. Voltamos já. Paramos no coração, na caixinha do amor, na caixinha também da saúde. E daqui a pouco eu vou falar desses pontos relativos às cores, vocês vão ver como é interessante, qual é a caixinha da saúde e qual é o símbolo da saúde. Mas se nós subirmos do coração e estamos subindo lá na coluna, nós vamos ter uma outra central, que é na garganta, na região laríngea. Que central é essa? Da comunicação. Que maravilha essa central! Nos coloca em uma conexão direta com o mundo. O coração também faz, mas é mais através do sentimento. Já aqui agora é através da comunicação. A capacidade de colocar para fora o seu sentimento com as palavras. E elas têm vida. Então a gente precisa pensar muito a palavra que pronuncia, a intensidade que pronuncia. Você pode até falar com intensidade, grande, forte, mas precisa saber se essa intensidade foi carregada de amorosidade, agora do coração, se foi carregado de raiva, aqui agora do solar, se foi carregada de uma emoção raivosa abaixo do nosso umbigo, de que energia foi carregada dessa forma mais intensa do seu falar. Então é um chakra, ou um plexo, ou um grupo de nervos e de energias que constituem a nossa voz, nossa capacidade de falar. E também de engolir, de deglutir. Então, nós muitas vezes gripamos. Engripar é ter dificuldade de colocar para fora certas coisas que nós engolimos. Eu estou numa fase que estou rouca há umas 2 semanas. Então, há algo que precisa ser digerido. Há algo que precisa ser trabalhado, engolido, descer, deixar livre a minha comunicação. Então, a nossa laringe, a nossa garganta. Acima nós temos, no centro da nossa testa, já viu a história de terceiro olho? Que diziam que a gente tinha. Então, o terceiro olho é essa região do centro da nossa testa, que é uma outra central energética, um outro chakra, um outro ponto no centro da nossa testa. Então, aí já facilita o quê? Facilita a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Então move os nossos neurônios, a nossa inteligência, trabalha a nossa epífise, trabalha a nossa glândula pineal também com outro nome, que nos possibilitam a relação com o mundo a nível do pensar, a nível da intelectualidade, a nível da formulação de conceitos, a nível desse trabalho, vamos dizer assim, superior da relação com o mundo. E por último, no alto da nossa cabeça, nós fomos educados, aqui no Nordeste mesmo, uma geraçãozinha assim mais antiga que é tão jovem hoje, as mães, os pais, principalmente as mães, as avós, não permitirem que um bebê ao nascer, ninguém colocasse a mão em sua cabeça. Isso era uma coisa tradicional aqui no Nordeste. Então esse negócio de gente passando a mão na cabeça do bebê. Então os menininhos e as menininhas ficavam de touquinha um tempo, um chapeuzinho, para as pessoas que chegam de fora para visitar não ter que passar a mão. O nome da era moleira. Não tocar a moleira. O que será isso? O que
isso tem a ver? Então, aí é a grande central de energia de todo ser humano, que é a sua conexão. Como teve lá o primeiro, que é a conexão com a Terra, lá abaixo dos órgãos genitais, nós temos aqui a conexão com o espaço, com a sabedoria, com o crescimento, com a dimensão imensa do universo. Então, as inspirações, a sua ligação com a dimensão do divino em você mesmo. Então, fora o físico, fora o emocional, o mental, também a sua dimensão de consciência, a sua dimensão espiritual, a sua dimensão de consciência. Porque só é a atitude de consciência aquela que passa pelo pensar, pelo agir e pelo querer juntos. Então, e como a gente identifica essas coisas? Como é que a gente pode harmonizar para dar mais atenção a um lugar do que a outro? Então, nós temos uma relação também com as cores. Então, são 7 pontos aqui e são 7 raios nas cores. Então, essa região básica que nos aterra, que nos faz relação, tem a cor básica do vermelho. Então, vermelho é a cor que energiza, que trabalha esse chakra inicial, essa central inicial nossa, sobre a nossa região genital, que é o básico, que nos aterra, que nos dá força, que nos dá determinação, que nos dá disposição para a luta, para a sobrevivência, que nos dá força. Subindo um pouquinho, no segundo, era laranja. Esse abaixo do umbigo é a cor laranja. A cor laranja trabalha emoção. Transforma em emoção, transforma a raiva em alguma coisa de sensibilidade, transforma dor em algo que você já alivie muito mais e suporte. Então é a cor laranja quem tem essa capacidade. Então pensar na cor laranja, colocar uma luz laranja, trabalhar o laranja. Então mentalizar. Essa região do centro do nosso corpo, a região do chakra solar, vamos dizer assim, do estômago, como nós falamos, é a cor amarela. Amarelo desperta também o pensar, desperta o raciocínio, desperta a nossa capacidade de idear e também de expulsar coisas. Você está com catapora, você está com não sei o que, você está com furúnculo, botou luz amarela, bota para fora. Aquilo abre, expande e sai, que estava gerando no seu corpo essa inflamação, esse incômodo. Nós temos acima dessa região, a região da garganta. Sim, e você sabe disso aí, não fez nada ainda na sua garganta? O que você vai colocar? Vai pensar em que cor? Vai botar que cor? É azul. Pulei o coração. O coração primeiro. O coração é verde. Verde, a cor do equilíbrio, a cor da saúde também. Sabe aquele símbolozinho lá da medicina? É verdinho, parecendo uma cobrinha. Ele é verdinho. Os hospitais, as casas de recuperação, hoje, a moderna arquitetura, os modernos designs, os modernos inspiradores de ambientes para a recuperação, é verde. Sabe aqueles restaurantes que você entra e está pintado de laranja e tal? Não é sem pensar, não. É alaranjado para você satisfazer essa necessidade emocional forte, que é dessa região abaixo do umbigo, e também não demorar muito naquele lugar, sai logo. Você sabe essa cor azul que trabalha acima do verde do nosso coração, é o azul na garganta? É bom para os quartos de dormir, é bom para as áreas que... E olha, sem falar dessas coisas, as várias áreas do conhecimento estão trabalhando com elas. Estão trabalhando no inconsciente nosso. E a gente nem sabe por quê. Foi para aquele lugar, demorou pouco, foi para o outro que demora mais. Já foi tudo construído, pintado, harmonizado, criado, dado formas que lhe leve a essa sensação. Sem nem explicar, sem nem nos dizer. Mas tudo isso está ali dentro, impregnado. E a região da central da nossa cabeça, a cor índigo. Índigo é um azul, como se fosse avermelhado, um azul que passa para tropical, né? Passa para uma cor que parece que passou alguma coisa, alguns raiozinhos vermelhos por dentro do azul. Esse azul bem mais forte e que nos facilita a concentração, nos facilita uma ligação com outras dimensões menos materiais, né? E o do alto da cabeça é a cor laranja. Então, o que harmoniza, o que dá tranquilidade aos nossos pensamentos, a harmonia, parece que tem um formigueiro na minha cabeça. Eu não aguento, tá irritado, tá me deixando com dor de cabeça, uma loucura, parece que tem 1000 pensamentos. Então, acalme um pouco o seu pensar via essas práticas simples que são da vida, que estão aí colocadas para nós. Então, a sua central de energia de absorver sabedoria e determinação para o seu viver está precisando de harmonização.
Então, com coisas simples do dia a dia, vamos testando as nossas descobertas, as nossas relações com o outro, a nossa relação inicialmente conosco próprio. Eu já estou falando das nossas relações conosco próprios. Como buscar nas coisas da natureza essa harmonia para as centrais energéticas também que nós possuímos. Mas nós voltaremos em breves com outros temas e espero que você nos questione, dialogue conosco, interrogue, enfim, faça aquilo que está no seu coração. Um beijo no coração e até breve! Gente, que sensacional esse conteúdo, um divisor de águas para você e para mim também, viu? Estamos sempre aprendendo com a professora Conceição Vieira. Afinal de contas, a vida sempre será uma escolha diária. E você, o que é que você escolhe? Eu espero mesmo que você escolha estar com a gente e assistir o nosso programa que vai ao ar todos os sábados às 10h30 da manhã e também com reprise na terça-feira às 8 horas da noite. Nosso encontro marcado, né? E a galerinha pode, inclusive, estar aí participando e acompanhando. Se perdeu algum episódio, é só ir ao YouTube. Nós temos todos os episódios disponíveis para você. Você pode acompanhar, comentar, compartilhar, deixar também a sua sugestão. Afinal de contas, o programa é Conversando com você. Até a próxima, gente!